Oiê, bom dia, quarto ano, tudo bem? Bom, antes de começar a nossa aula, eu tenho uma coisa muito importante para falar para vocês. Que ontem, a minha tarde, depois de ver vocês, foi muito maravilhosa. Eu amei de paixão ter visto vocês, me senti muito melhor. Foi incrível, foi incrível, 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 incrível. Obrigada a todos que puderam participar. Foi uma delícia, tá bom? E aqueles que não puderam participar, fiquem tranquilos que nós vamos fazer novamente para vocês estarem entrando e estar vendo seus amigos e vendo a Pro, tá bom? Então fiquem tranquilos que nós vamos fazer tudinho de novo, tá bom? Bom, vamos lá. Então vamos começar nossa aula. Nós vamos agora geografia. Peguem a apostila, então, abrem Geografia na página 182. Apostila de Geografia, página 182. Certo? Bom, antes de começar o nosso novo conteúdo, né, que nós já falamos sobre os indígenas e já falamos sobre os africanos. Vamos ver agora aqui um videozinho, tá bom? É um videozinho entre um diálogo, tá? E esse diálogo a Pro vai estar falando para vocês, porque ele só tem a musiquinha e não tem o diálogo. Então a Pro vai estar lendo para vocês esse diálogo entre um menino e um índio, se eu não me engano, tá bom? Bora lá? Cuidado! Não, ele não é comida. Você tem que tomar cuidado. Tem muita onça por aqui. Muito obrigado por me salvar. Ainda bem que você conhece os animais daqui. De nada. Mas você sabia que não é só sobre os animais que nós temos conhecimento? Nós indígenas também sabemos muito sobre folclore, alimentos, ervas medicinais, dentre outras coisas que são marcas da nossa cultura. Guto, finalmente encontrei você. Quem é o seu amigo? Sobre o que vocês estão falando? Me chamo Cauê. Estou explicando para o seu amigo um pouco da cultura indígena. Que legal! Vocês sabiam que também há muita influência africana na cultura brasileira? Minha avó, por exemplo, me ensinou que o samba, o berimbau e a feijoada foram trazidos pelos povos africanos. Uau! Eu não tinha ideia de como outras culturas estão presentes em tudo o que fazemos. E você? Qual parte da cultura indígena ou africana está presente no seu dia a dia? Então ficou essa perguntinha, certo? O que da cultura indígena e da cultura africana existe na família de vocês, no dia a dia de vocês? Então, essa perguntinha vocês vão estar respondendo para a Pro na nossa live, tá bom? Combinadinho? Então, vamos lá começar a nossa aula. Então, a pergunta na nossa live já está aí, hein? Então, página 182, vamos ler um pouquinho sobre outros povos. Além dos indígenas, que já viviam aqui, dos portugueses, que vieram para colonizar o Brasil, e dos africanos, que chegaram de forma forçada. Outros grupos populacionais da Europa, Ásia e América Latina vieram para o nosso país em diferentes momentos da história. Então, antes de a gente começar a falar sobre os outros povos que vieram para cá, para o nosso país, a Pro vai mostrar para vocês o mapa
o Mapa Mundi, tá bom? Que é onde tem todos os continentes para vocês identificarem aonde está. Onde está cada continente, tá bom? Então, onde está a Europa, onde está a Ásia e onde está a América. Então, vamos lá. Aqui. Tcharam! Tá um pouquinho turvo, tá bom? Mas é o que a Pro conseguiu pegar, tá? Então, olha lá. Aqui nós temos o Mapa Mundi, certo? É aquele que a Pro sempre leva para nossa sala de aula, só que de um formato um pouquinho diferente, tá? Porque aqui nele não estão o nome dos países, estão só o nome dos continentes. Então, olha só. Nós temos aqui tudo isso daqui nós chamamos de América. O Brasil está localizado aqui na América do Sul, certo? Então, vieram da América, da Europa, certo? Aqui Europa onde fica Portugal, tudo bem? Aqui da Ásia. E também vieram forçado, né, que nós vimos, os africanos que vieram aqui da África. Tudo bem? Então, os povos mais orientais, eles vieram daqui da Ásia. Tá bom? Como a Amandinha, né, Amanda? Que veio, se não me engano, do Japão, né, Amanda? Você tem descendência do Japão. Certo? Então, aqui só para vocês identificarem o nosso mapa. Aqui está o Brasil e eles foram vindo desses continentes para cá. Tudo bem? Então, vamos lá mudar de telinha de novo. Chegamos. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os alemães. Quem são os povos alemães? Então, vamos lá. Os alemães foram os primeiros imigrantes que desembarcaram no território brasileiro em 1818, em busca de melhores condições de vida. Grande parte foi direcionada como mão de obra para lavouras cafeeiras do estado de São Paulo. Então, a maioria deles vieram para trabalhar em cafeeiras, tá bom? Colhendo café, plantando café. Outra parte se deslocou para o sul do Brasil, mais precisamente para o estado do Rio Grande do Sul, trabalhando principalmente nas lavouras de uva e na produção de vinhos. Então, uma parte foi para o estado de São Paulo e a outra parte para o estado do Rio Grande do Sul, lá no sul do nosso país. Tá bom? Esse do sul do país, eles iam lá para a plantação de uva e também ajudavam a fazer os vinhos. Outros estados, como Paraná e Santa Catarina, também receberam esses imigrantes, que também são do sul, tá bom? Aqui tem uma arquitetura alemã que fica na cidade de Blumenau, em Santa Catarina. Tá bom? Agora os italianos, mamma mia, certo? Os italianos começaram a chegar ao Brasil em 1870, vindos principalmente da região norte e sul da Itália. Adaptaram-se um pouco mais rápido ao Brasil, pois falavam uma língua mais próxima ao português e que tinham costumes parecidos com os nossos. Vieram para trabalhar nas fazendas de café aqui em São Paulo e para formar núcleos de colonização no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Espírito Santo. Então, eles também vieram para cá em busca de trabalhos, tá bom? Todos que vieram para cá, eles vieram para trabalho, procurar um trabalho, uma vida um pouco melhor, tá? E aqui mostra os imigrantes italianos desembarcando lá no Porto de Santos, tá bom? Vieram de navio para cá também, que antigamente só existia essa forma de meio de transporte de um país para outro, de um continente para outro, tá bom? Os nossos amigos holandeses.
Os primeiros imigrantes holandeses começaram a chegar ao Brasil em 1858 e em 1860 fundaram uma colônia holandesa no Espírito Santo. Assim como os outros imigrantes, trabalharam na agricultura e na pecuária. Algumas cidades brasileiras apresentam arquitetura que remete à presença dos holandeses. Então, aqui é lá no Recife, em Pernambuco, na nossa região Nordeste, tá bom? Aqui tem um exemplo de arquitetura dos holandeses, tá bom? Olha como que é. Então, pode perceber que em cada canto do nosso Brasil há uma cultura, né? Uma cultura um pouquinho diferente, né? De outros países que trouxeram para o nosso país, tá? Próximos. Os poloneses. Buscando uma vida melhor, os primeiros imigrantes poloneses começaram a chegar ao Brasil entre 1869 e 1889. Inicialmente se estabeleceram em Santa Catarina também, lá em Rio Grande do Sul, e posteriormente no Paraná, onde fundaram a primeira colônia polonesa do Brasil, localizada em Curitiba. Certo? Então aqui é um portal polonês, tá? Pode ver que aqui também está escrito portal polonês, em Curitiba. Tá bom? Então dá para ver de novo que há alguma cultura de outros países aqui dentro do Brasil. Japoneses, Amandinha, olha aí, Amanda. Japoneses. Os primeiros imigrantes japoneses chegaram ao Porto de Santos em 1908, depois de viajarem por 52 dias. Nesse período, o Brasil necessitava de mão de obra para a colheita do café, principalmente nos estados de São Paulo e Paraná. Diferentemente dos indígenas e africanos, os holandeses, poloneses e japoneses não foram escravizados e nem saíram de maneira forçada de seus países de origem. Pelo contrário, foram incentivados a vir para o Brasil para trabalhar nas indústrias ou na agricultura. Então, aqui mostra também um navio, certo? Em que trouxe os imigrantes japoneses aqui para o Brasil, lá no Porto de Santos, no estado de São Paulo. Tá bom? Aqui no nosso litoral. Então, como vocês viram, eles não foram forçados, como a Pro falou. Eles vieram por livre e espontânea vontade à procura de trabalho, tá bom? Esse vídeo nós já vimos. E aqui nós temos os latino-americanos. O fluxo de imigrantes latino-americanos para o Brasil, provenientes de países que vieram então da Bolívia, do Haiti e Venezuela, é mais recente que outros citados anteriormente. Esses imigrantes têm vindo para o Brasil em busca de melhores condições de vida, como é o caso dos venezuelanos, que saem do seu país de origem por causa da greve, ou por causa da grave instabilidade política e econômica. Então, esses povos, os bolivianos, os haitianos e os venezuelanos, eles estão mais presentes aqui no nosso país atualmente, tá bom? Então, eles vieram para cá agora em busca de uma melhor condição de vida. Então, para eles terem uma vida um pouquinho melhor, tá? Porque lá no país deles, a condição de vida não é tão boa quanto aqui do Brasil, tá? Então, eles estão vindo, eles migram para o Brasil para ter uma vida um pouquinho melhor, tá? Herança dos imigrantes. Vamos lá. Muitos costumes e influências culturais da população brasileira foram herdados dos imigrantes que para cá se deslocaram e dos indígenas, como se observa a seguir. Dos indígenas, herdamos o costume de tomar banho todos os dias. Glória a Deus, né? Assim como nos alimentarmos de mandioca, batata doce, milho, frutas, frutos do mar,
palmitos e etc. Então, assim, tudo que é da natureza, nós nos alimentamos por conta dos indígenas, por conta da cultura deles, tá bom? E graças a Deus que tomamos banho todos os dias. Temos que agradecer nossos amigos indígenas, hein? Dos portugueses. Herdamos a religião católica, a língua portuguesa e os pratos feitos com bacalhau. Bacalhau é um tipo de peixe, tá bom? É aquele que é um pouquinho mais salgadinho, tá? Que geralmente na Semana Santa é quando a mamãe faz, tá? E a nossa língua portuguesa. É claro que o nosso português não é o mesmo do português de Portugal, tá bom? Aqui nós temos um outro tipo de português, mas é bem parecido. Herdamos dos africanos a capoeira, praticada em todo o Brasil, assim como a religião do candomblé. Na alimentação, destacam-se a feijoada, o acarajé e a pamonha. Na música temos o samba e o maracatu. Então, deles também nós herdamos muitas coisas que hoje em dia é muito presente, como a capoeira, muitos alunos fazem aula de capoeira, que eu sei, a feijoada, quem é que não gosta de feijoada? Eu amo feijoada, amo. E samba também, é uma coisa que eu adoro, adoro. Herdamos dos italianos o costume de tomar café e vinho, incluindo em nosso cardápio as massas, macarrão, pizza, lasanha, que é tudo uma delícia, né? Duvido que tenha alguém aí em casa que não gosta de macarrão. Pelo amor de Deus, né, gente? Me ajuda. Macarrão é a coisa mais maravilhosa do mundo. E pizza, então? Nossa Senhora! É muito bom, né? Dos alemães. Herdamos a religião protestante, a prática de cultivar o trigo e criar porcos, são os suínos. Na alimentação, destacam-se a carne de porco, que serve de base para diversos pratos, como eis-bem, que é o joelho de porco, a batata e a salsicha, que lá eles chamam de Wurst. Tá bom? Então, batata. Ai, gente, amo batata frita, batata assada, purê de batata, tudo que tem batata eu amo. Amo, 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 amo. E carne de porco também gosto bastante. E dos japoneses, né, Mandica? Eles trouxeram a religião budista e o uso do bambu como artesanato, o beisebol, o bonsai, que é a árvore em miniatura, e o consumo de comidas como sushi e sashimi. Quem aí gosta de um restaurante japonês? Conta pra Pro. Eu amo também. Deu pra perceber que a Pro come de tudo, né? Que a Pro gosta de tudo, ama tudo. É muito difícil. Eu não acho que não tem nada que a Pro não goste. Mas amo de paixão mesmo, sushi e sashimi. É uma das minhas comidas preferidas, de verdade. Bom, agora, lá na página 185, nós vamos fazer as nossas atividades, tá bom? Se não dá tempo de terminar antes da live, não tem problema. Pode estar terminando depois da live da Pro, tá bom? A Pro não quer que vocês façam tudo correndo, não. Faça tudo direitinho, com atenção, e depois a Pro faz a correção aqui com vocês, tá bom? Porque na live a Pro vai fazer uma outra pergunta, lembra? Lembra da pergunta? No final daqui do vídeo a Pro faz de novo a pergunta da live, tá bom? Então vamos lá. Você percebeu que a origem da população brasileira ocorreu pela miscigenação, lembrando que miscigenação é a mistura dos povos, então, de indígenas, africanos, europeus e asiáticos. Que tal conhecer um pouco mais a origem do seu sobrenome? Entreviste um adulto de sua família e responda as questões a seguir. Então, vocês vão estar entrevistando ou a mãe de vocês, ou o pai de vocês. No momento, não tem. Vocês podem entrevistar a vovó e o vovô, porém por telefone, tá bom? Pessoalmente, somente a mamãe e o papai, tá bom? Ou quem mora mais junto com vocês. Às vezes tem mais alguém que mora junto com vocês, aí vocês podem estar entrevistando. Então, qual vai ser? Qual é o seu nome completo? Então, é uma entrevista, certo? Então, primeiro, é o seu nome. Então, você coloca aqui. Qual é o seu nome completo? Eu vou colocar o da Proelô para vocês entenderem.
O meu é Heloísa Caruso Sanches. Esse é o meu nome. Então, aqui vocês vão colocar o nome de vocês. 2. No seu nome, qual é o sobrenome que vem da sua mãe? O meu sobrenome que vem da minha mãe é o Caruso, certo? Qual é o sobrenome que vem do meu pai? O sobrenome que vem do meu pai é o Sanches. Tá bom? E aí aqui pergunta. 4. Como é o nome dos seus avós? Primeiro, por parte de pai, avô. Milton Sanches. É o nome do meu avô. E da minha avó por parte de pai, é Amélia Araújo Sanches. Por parte de mãe, o nome do seu avô. Olha que legal. Deixa eu contar uma curiosidade da família da Proelô. O nome do meu avô da parte de pai e do meu avô de parte de mãe é o mesmo. Os dois têm o mesmo nome. Legal, né? Só que o que muda neles é o sobrenome. Então, o meu avô por parte de mãe também é Milton, só que é Milton Caruso. Tá bom? Isso que a Pro tá fazendo é sobre a Pro. Não tem nada a ver com vocês. Cada um de vocês vão fazer sobre a sua família. Tá bom? Só para vocês entenderem. E o nome da minha avó é Enides Maziero Caruso. E aí perguntou, qual é a origem do seu sobrenome? Então, o meu sobrenome, que é Caruso e Sanches, tem duas origens. O Caruso, ele é origem italiana e o Sanches é origem espanhola. Então, eu vou colocar aqui, Caruso, origem italiana, Sanches, origem espanhola. Então, um é da Itália e o outro é da Espanha. Quais costumes e características culturais vieram dos seus bisavós e avós para a sua família? Então, um dos meus costumes é comer muita massa, comidas também típicas da Espanha, como paella. Na minha família a gente come bastante paella. Falar alto, falar com as mãos. É uma cultura muito italiana, isso e espanhola, tá bom? A Pro, você pode ver que sempre quando a Pro tá falando, a Pro tá aqui, ó, gesticulando as mãos. Às vezes eu falo um pouco alto também, quando eu me empolgo eu tô falando alto, tá bom? Deixa eu ver aqui mais. Eu não tomo café. Bom, acredito que é isso, tá bom? Então, aqui eu coloquei sobre um pouquinho sobre a origem e os costumes da minha família, que é o que vocês vão ter que fazer. Porém, vão ter que entrevistar a mamãe ou o papai para estar realizando essa atividade, tá bom? Lembrando que tudo que a Pro colocou aqui é sobre a minha família. Então, vocês não podem fazer igual. Cada um tem que fazer da sua família, tá bom? Entrevistar alguém, um adulto da sua família e responder. Então, aqui, por exemplo, aqui qual é o seu nome completo? Então, cada um vai colocar o seu nome completo, não o meu, certo? Deu para entender isso, né? Pelo amor de Deus, hein? Não me vão aparecer com essa apostila com todos os meus dados, hein? É para fazer cada um o seu. Belezinha? E a pergunta que ficou para vocês, a perguntinha então era o que dos indígenas e dos africanos, qual é a cultura deles em que vocês têm o costume do seu dia a dia. Então, se vocês comem mandioca, se vocês... que mais tinham? Tem o samba presente na vida de vocês, que é tudo de origem indígena e africana, tá bom?
Então é isso. A gente se vê depois desse vídeo aqui na nossa live para vocês explicarem para Pro um pouquinho o que da cultura indígena e africana estão presentes no dia a dia de vocês. Belezinha? Então é isso. Já já a gente se vê. Um beijo grande. E lembrando que hoje é quinta-feira, mas amanhã não temos aula porque é feriado. É dia 1º de maio, dia do trabalho, dia do trabalhador. Beleza? Então é isso. Um grande beijo no coração de cada um de vocês. Amo vocês. Até daqui a pouco.